E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje, vocês pediram muito e eu falo, Pedro não vai fazer, Pedro tá fazendo um vídeo sobre segunda fase da FUVEST para vocês em História. Vamos resolver algumas questões no punho aqui em História. Olha só, no punho. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque é no punho, mas é na mesa, né, digital. Vocês pediram muito para fazer isso, vocês pediram, assim, eu pensei, a gente já tem tanto conteúdo aqui no canal, inclusive conteúdo de FUVEST de outros anos, o que eu poderia fazer de diferente esse ano que para ajudar, na verdade, até acalmar o coraçãozinho de vocês. Lembrando que conteúdo também vai servir para outros vestibulares, porque é conteúdo para aprender. Pode servir até para o Enem, por mais que a gente faça questões dissertativas aqui. Então eu pensei, vou fazer agora no próprio punho mesmo, para mostrar para vocês um pouquinho aí o quanto que deve ser feita uma questão de FUVEST, utilizando duas questões que a gente vai fazer da prova de 2021. Lembrando que FUVEST, cada questão tem 3 questões, porque é uma questão, um texto, e aí três perguntas, A, B e C, tá bom? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, história do Brasil, tem coisa pra caramba. Não deixe de me seguir nas redes sociais, por favor, é uma campanha que eu tenho feito para poder continuar crescendo nas redes, porque lá é a extensão do trabalho nosso aqui, tanto no Twitter quanto no Instagram, e também na Twitch, que não é uma rede social necessariamente, mas é o nosso canal de streaming que é muito bacana. E vocês vão me ajudar demais, porque eu tô fazendo live direto lá com jogos de narrativa, e vou voltar agora a estudar na Twitch essa semana. Vamos lá! Que antes da gente fazer a questão, a gente precisa entender a prova. E para entender a prova, eu vou pedir para nossa editora Rebeca colocar aí para a gente as regras do jogo, para a gente, na tela para vocês. Daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela para vocês. Na verdade, eu já estou até gravando ela. Eu coloquei aqui 2 pontos importantes para vocês lerem comigo, para a gente entender como que é feito, porque isso aí é óbvio, isso aí é fácil. Mas tem gente que às vezes passa por cima disso, tem que tomar cuidado. O ponto 8, o ponto 9 e o ponto 10. 8. Os espaços em brancos nas páginas dos enunciados, eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo para vocês, para quem está fazendo a primeira etapa pela primeira vez, a segunda etapa, desculpa. Os espaços em branco nas páginas dos enunciados podem ser utilizados para rascunho. O espaço em branco dos enunciados, porque tem um espaço em branco, sempre sobra. O que estiver escrito nesses espaços não será considerado na correção, então não adianta. Você pode fazer continha em matemática, você pode usar o teu rascunho como resposta, mas ele não considera para a resposta oficial. 9. A resposta de cada questão deverá ser escrita exclusivamente no quadro a ela destinado, utilizando caneta esferográfica de tinta azul. Já é diferente do Enem, que é preta, né? Nas questões que exigem cálculo, é indispensável indicar a resolução na folha de resposta. Aí é para a questão de cálculo, é indispensável indicar a resolução. 10. Ao final da prova, é obrigatória a devolução desse caderno de questões. Tudo bem. Então a gente já sabe, caneta azul, caneta. Caneta azul, está marcado com a minha letra. Eu vou mostrar um exemplo aqui de prova para vocês. Aí eu peço para a Rebeca mostrar o exemplo 1. Rebeca é a nossa editora querida. Aqui você tem uma folha. Olha só, é a folha. São duas questões por folha. Reparem que tem A, B e C. A gente vai fazer hoje, inclusive essa de baixo aqui, a H02. H é porque é história. No B, por exemplo, é biologia. G, geografia. A gente vai fazer essa questão aqui, número 2, e vocês percebem que tem A, B e C. São 3 perguntinhas. Essa parte em branco que está aqui embaixo, você pode utilizar para rascunho da sua resposta. Essa página aqui que vocês vão ver, aqui que vocês vão fazer as respostas. Vai estar destinado qualquer qual, tá? Eu vou usar a mesma folha para fazer, a gente vai fazer 2 questões. Eu vou usar a mesma folha porque não tem por que eu ficar pegando 300 folhas. Então eu fiz um print aqui só de uma folha, que eu vou responder sempre na parte de cima ali. Nesse quadrinho, que é aí que vai contar a sua resposta oficial. Tomem muito cuidado com isso, você que está fazendo pela primeira vez, então, FUVEST, fica de olho, tá? Por favor, isso é muito importante. Então vamos lá começar. H02, que é uma das questões que a gente vai fazer hoje. Eu quero que vocês entendam que você precisa dar a resposta, você não precisa encher linguiça, tá? Até mesmo porque você não tem espaço para encher linguiça. Todo vestibular de segunda etapa, dissertativo, não tem que encher linguiça. Passa o que a pergunta te quer. Isso é importante. Tá lá assim, ó. No dia 18 de setembro de 1850, já caiu sobre isso, inclusive em Enem, o Parlamento Brasileiro aprovou a Lei número 601, desculpem, que ficou conhecida como a Lei de Terras. Então essa lei aí ficou conhecida como Lei de Terras. A resolução pode estar mais baixa para vocês, mas não tem importância. Então a Lei de Terras de 1850. E agora a gente vai começar a responder. Tá lá, primeiro.
Indique uma alteração no regime de propriedade fundiária no Brasil previsto na lei. O que essa lei ela trouxe de alteração? E a gente vai responder. Eu coloquei aqui a minha canetinha esferográfica azul para responder. Talvez eu apague resposta por resposta. Você vai ter que colocar A, B e C nessa folha toda, tá? Nessa parte toda. Talvez eu apague porque como eu estou escrevendo no digital, fica menor, tá? Fica muito maior a minha letra, tal. Não vai refletir a realidade. Então vamos lá, estou com a minha caneta esferográfica azul. Pediu o quê? Vou colocar lá A. Vocês estão vendo? Tá lá A. Pediu o quê? Agora que vocês vão ver que a minha letra é ruim, mas no digital fica pior ainda. Mas vamos lá. A alteração. O que essa lei de terras fez em 1850 que alterou? A lei estabeleceu que a propriedade fundiária só poderá ser adquirida mediante compra, com pagamento em dinheiro, mediante compra. Então a gente disserta sobre isso. Ela estabeleceu que a propriedade fundiária brasileira pode ser adquirida só mediante compra, se eu não me engano, com pagamento em dinheiro, tá? Com pagamento em dinheiro. Então vamos lá. Quer dizer que você não pode pagar com alguma outra coisa, com alguma outra propriedade e tal. Então, olha só, então a gente coloca lá. A lei de 1850. Minha letra desliza muito aqui, tá? Estabeleceu que vou descer aqui. Propriedade fundiária. Vocês estão conhecendo um pouquinho sobre mim agora, sobre minha letra. Fica tudo torto, ainda mais porque o vídeo está em baixa resolução aqui, que vocês estão vendo. Só poderá ser adquirida mediante compra. Ok. Então respondemos a primeira. Ficou péssima a letra, eu sei. Me julguem muito. No papel fica mais bonito, tá? Aqui desliza muito. Vamos para a segunda questão. Essa é a A. A gente já identificou. Olha, a segunda diz assim: quais os beneficiários desse dispositivo jurídico do século XIX? Quem foi beneficiário desse sistema? Quem que se deu bem? É isso a pergunta. B. Os grandes latifundiários que já... Opa, minha tela está apagando aqui. Se mantinham com maior poder... A minha tela está apagando, está dando um mau contato aqui, aí eu fico estranho. Econômico. Ok. Então nós temos aí. Quem já tinha dinheiro. Começou a comprar terra e se deu bem. Eu acabei colocando a B embaixo aqui. E aí vamos partir para a resposta da C. Vamos ver qual foi a pergunta aqui. Mencione 2 efeitos dessa legislação sobre as formas de organização do trabalho da economia cafeeira. Então a gente tem que mencionar 2. Cadê? Peraí. Mencione 2 efeitos dessa legislação sobre a forma de organização do trabalho da economia brasileira. Sobre as formas de organização do trabalho da economia brasileira. Então a gente tem que mencionar 2. Vamos lá então. Prestem bem atenção. Opa, vou colocar outra questão aqui. Primeiro efeito, a gente pode trabalhar com a ideia de que imigrantes pobres que chegavam, principalmente da Itália e da Alemanha aqui no Brasil, não tinham acesso à terra, pois chegavam sem dinheiro e tinham que trabalhar nas lavouras de café já para os latifundiários. Olha só. Imigrantes pobres que chegavam ao Brasil
não tinham condições de adquirir terras, vírgula, logo trabalhavam opa, vamos apagar aqui, peraí. A letra é feia, mas também você não precisa errar. Trabalhar nas lavouras de café. Então esse é um ponto. Olha, ficou tudo para cima aqui. Pera aí, vou ajeitar. Calma aí, gente, segura. Olha só, pera aí que ficou tudo para cima aqui, mas vou ajeitar, não tem importância. Ó. Imigrantes pobres que chegavam ao Brasil não tinham condições de adquirir terra. Fica torto mesmo, porque eu já vou ficar explicando isso 1000 vezes. Terras, logo trabalhava, se eu estivesse fazendo a prova ia ser muito mais bonitinho. Trabalhava nas lavouras de café, esse é um ponto. E outro ponto que a gente pode destacar também, a gente pode destacar, falar sobre, inclusive, um processo que a gente pode definir aqui também, dos ex-escravizados, que também não conseguem ter acesso à terra. E aí eles passam a buscar novas formas de trabalho. Bom, então vamos lá. Os ex-escravizados, vírgula, tinham que buscar formas de trabalho urbanas, pois não tinham acesso às terras. Ficou um pouco maior, mas tudo bem, a gente citou 2 aqui. Você pode citar um outro exemplo, você pode falar de alguma outra questão. Eu citei 2 aqui. Então essa é uma das respostas que a gente tem aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos partir para a segunda. Então, vocês viram que você tem que ser direto, você tem que ser rápido. Essa questão aqui, ó. E essa aqui eu não preciso nem mexer, não preciso nem trocar. Enquanto meus cachorros estão passando por baixo de mim aqui. Nossa, que isso? Os dois deram uma volta embaixo. Vamos lá. A partir da análise do gráfico, no qual a ordenada corresponde a valores totais de exportação em milhões de libras esterlinas e as abscissa a intervalos de tempo em décadas, justifique. O que a gente já pode citar no gráfico? Na verdade, a gente vai procurar. Nós temos um gráfico de exportações totais, um gráfico de cana-de-açúcar, na verdade, um gráfico de ouro no Brasil, na história do Brasil. Comércio exterior do Brasil entre 1536 até 1822. Vamos lá. Vamos fazer A. Já vamos aqui, ó. O declínio dos valores do açúcar entre aproximadamente 1650 e 1710. O declínio, a gente tem que justificar o declínio do valor do açúcar, é isso, entre 1650 e 1710. E eu acho que fica muito fácil. Já vamos colocar aqui a asinha aqui, ó. Entre 1650, vamos voltar para o gráfico. Olha só, 1650 e 1710. Tá aqui, ó. 1650, a gente acha aqui no gráfico, onde que tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, 1650 até 1710. Vê que o açúcar teve uma descendente aqui. Por quê? União Ibérica, na verdade, invasão holandesa, concorrência das Antilhas holandesas. Lembra disso? Quando você teve a invasão holandesa no Brasil, e depois você vai ter a descoberta do ouro. O ouro cresce e o açúcar vai caindo. Então, olha só, já identificamos. Olha só. Então, a gente vai ter uma crise no comércio do açúcar devido à concorrência holandesa após
as invasões em Pernambuco. Opa, escreveu. Fica meio nervoso, tá? Tô emocionado. As invasões em Pernambuco. E depois saíram, foram para as Antilhas, né? Além da produção nas Antilhas. Então nós matamos essa resposta já. Deixa eu ver quanto tempo nós temos ali. Então, ó, a Holanda invadiu o Brasil, tirou Portugal de cena. Depois, quando Portugal retoma o Brasil, o Pernambuco, a Holanda já estava com açúcar muito mais desenvolvido. Próxima, B. A diferença entre os valores totais e a somatória dos valores de açúcar e ouro por volta de 1760. Então, onde está 1760? Nós queremos saber a diferença. Vocês estão reparando que os dois pontos aqui na diferença, a gente tem uma queda. A partir daqui, ó, tanto o açúcar quanto o ouro começam a entrar em queda. E aí vocês têm que relacionar. Não é fácil, tá? Não é fácil fazer, mas aí tenta relacionar essa questão com o que está acontecendo fora. 1760 é Revolução Industrial. Então estão existindo novas formas econômicas no mundo e também há uma revolução agrícola no mundo, certo? Atendendo às demandas da Revolução Industrial. Ou seja, o produto brasileiro ele entra em queda. Porque ele já não é mais o produto mais procurado, porque há uma nova forma, Revolução Industrial. Olha só, vamos colocar isso? Então a gente coloca aqui, ó, B. Olha só, há um processo de revolução. Não precisa escrever maiúsculo isso aqui, né? Convenhamos. Industrial ocorrendo na Inglaterra que, vamos lá, gente, reflete na agricultura e reduz as demandas das culturas no Brasil, unindo, olha só, atenção, agora como é que escreve escassez? Eu vou me ferrar nessa aqui, peraí. As equipes do Profissão Repórter se dividem para fazer um retrato do analfabetismo no Brasil. Escassez. Com 2 S, eu estava caminhando certo. Ces do ouro. O açúcar ele já não é tão mais importante, além da concorrência e tal, porque você já tem novas formas, você tem o açúcar da beterraba, inclusive, então o Brasil já, né, você tem essa queda. Fomos diretos, né? Reparem. E aí vamos para a questão de novo. Aí vamos fazer a C. A diferença entre os valores de açúcar e ouro por volta de 1810. Onde que está 1810? Está aqui. Está aqui. Então, por volta de 1810, nós temos aí essa questão, ó, a diferença. Então, justifica a diferença entre os valores do açúcar e o ouro por volta de 1810. O ouro vem por conta da escassez, 1810, escassez do ouro, e também há uma relação do período joanino. O período joanino, a partir de 1808, a gente teve a abertura dos portos às nações amigas. Então guardem bem isso, ó, a diferença entre os valores do açúcar e do ouro. A gente teve uma relação aí por volta da abertura dos portos às nações amigas, o que reduziu muito também
unindo a questão da demanda da Revolução Industrial, isso reduziu muito também a venda de produtos para fora do Brasil, porque o Brasil estava em crise, era período por mais que você tenha aberto os portos das nações amigas, foi uma tentativa de tentar fazer a economia crescer. O açúcar, então, a gente já está no século XIX. Então o açúcar você tem por esse processo da Revolução Industrial, de outras demandas, de concorrência, e o ouro você tem o processo da escassez. Em alguns aspectos ela pode parecer muito com a B, tá? Então olha só, vamos colocar lá. A C, então a gente coloca assim. Com a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, olha só, abriu-se possibilidades para outros gêneros, outras culturas, né? Outros gêneros. Para além do ouro e do açúcar, unindo a quase completa. Vamos de novo para a escassez, ó. Escassez de metais. Opa, esse M aqui, hein? Com 4 perninhas, espera aí. Ih, meu Deus, vamos lá. Metais preciosos. A letra é péssima, mas deu para vocês entenderem. Ah, não entendi nada, mas eu fui ditando, então não importa. Numa próxima possibilidade, eu vejo uma maneira da gente fazer isso aqui um pouquinho mais bonito. Mas reparem que eu fui direto, eu passei o que a pergunta está querendo de uma maneira direta, sem ter que ficar enrolando. Escreve bem, tá? Aqui a letra minha não contribui. Se tivesse numa folha, eu ia conseguir escrever melhor, porque aqui desliza muito e tal, eu fico meio perdido. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, porque é mais ou menos assim que a gente precisa fazer. Mais ou menos não. É assim que a gente precisa fazer numa segunda etapa de vestibular. A gente precisa ser objetivo, direto, escrever o que se pede de fato, tá? Você não tem como você escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado nisso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem mais um desse? Mais vídeos desse tipo? Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!